Mãe também precisa descansar e não tem culpa nisso. Ei, mãe, sim, você mesma. Você que já acordou hoje pensando no café da manhã, na roupa para lavar, nas mensagens para responder, nos compromissos, em tudo aquilo que precisa ser resolvido pela mãe. Seja bem-vinda aqui no canal da TV Santo de Deus. E hoje esse devocional é especialmente para você, porque eu sei que muitas mães carregam uma lista enorme de tarefas, cheia de preocupações. Você cuida dos filhos, da casa, do trabalho, das contas, da família, de todo mundo, do marido, do pai, da mãe. Mas me responda uma coisa: quem está cuidando de você? Talvez faça muito tempo que ninguém tenha perguntado isso. Talvez você mesma tenha esquecido de perguntar. Por isso hoje eu quero que você escute esta verdade com o coração aberto. Descansar não é egoísmo. Descansar também é vontade de Deus. Então, respire fundo, acalme a sua mente. Vamos cuidar desse momento. Se cuidar. E vamos para a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje eu te apresento diante de ti, exatamente como estou, com as minhas alegrias, as minhas preocupações, o meu cansaço, as minhas responsabilidades. Tu conheces cada segundo, cada coisinha que eu preciso resolver, cada preocupação que eu carrego. Por isso eu te peço, renove as minhas forças, acalme o meu coração, em especial para esse momento, que eu consiga te ouvir e estar em paz. Amém. No livro do Êxodo, nós encontramos um dos mandamentos mais conhecidos da Bíblia. Lembra do dia de sábado para te santificar. Muitas pessoas, inclusive, enxergam isso como uma regra religiosa. Mas existe algo mais profundo. Deus estava ensinando um princípio para a vida, o princípio do descanso. Depois da criação, Deus descansou no 7º dia. Não porque estivesse cansado, Deus não se cansa, mas porque Ele queria deixar um exemplo para todos nós. Ele queria mostrar que a vida saudável precisa sim de pausas, precisa de equilíbrios, de momentos de renovação. E isso vale especialmente para nós, mães. Existe um tipo de cansaço que nem sempre aparece, que é o nosso cansaço emocional. É aquele peso da gente de estar sempre pensando em tudo, mesmo quando ninguém percebe. A mãe lembra dos compromissos do filho, das consultas médicas, dos uniformes, da alimentação, das tarefas da escola, da compra do supermercado, do aniversário que está chegando, da conta que vence semana que vem. Então a mente parece que nunca vai desligar. E muitas vezes surge uma sensação perigosa. A ideia de que descansar não se pode, é perder tempo. E isso a gente sabe, no fundo, não é verdade. Que ninguém consegue cuidar bem dos outros quando está completamente esgotado. Jesus também descansava. Vamos relembrar, existe algo muito interessante nos evangelhos. Jesus, ele tinha uma missão gigantesca. Milhares de pessoas o procuravam, imagina. Muitos precisavam de ajuda, mas mesmo assim, ele reservava momentos para parar. Momentos para ele rezar, momentos para estar a sós com o Pai, momentos de silêncio, momentos de descanso, de escuta. Se o próprio Jesus fazia isso, por que
nós não acreditamos que devemos também ter algumas pausas. Muitas vezes a gente quer ser forte, mas Deus nunca chama para uma vida de esgotamento. Ele nos chamou para uma vida de comunhão, de equilíbrio, de confiança. Às vezes a gente tem a culpa de descansar. Talvez a parte mais difícil não seja encontrar um tempo para descansar. Talvez seja vencer a culpa. Porque muitas mães a gente sente culpa por tudo. Se a gente trabalha demais, a gente sente culpa. Se a gente trabalha de menos, a gente sente culpa. Se a gente descansa, a gente sente culpa. Se a gente tira alguns minutinhos para a gente sente culpa. A gente, às vezes, não se coloca limites. E hoje eu quero te lembrar de algo importante para você, para mim. A gente não é apenas mãe. A gente não é apenas uma profissional. A gente não é apenas uma esposa. A gente é uma pessoa amada de Deus. E Ele se importa sim com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com a nossa paz, com a nossa alma. Descansar é um ato de humildade. Às vezes, pensamos que precisamos dar conta de tudo, resolver tudo, controlar tudo. Mas vale a pena lembrar que descansar também é reconhecer que Deus continua trabalhando enquanto a gente para. É admitir que o mundo não depende exclusivamente de nós. É confiar que Deus cuida daquilo que a gente não consegue controlar. E isso é libertador, porque tira aqui dos nossos ombros um peso enorme dessa autorresponsabilidade. E uma mãe restaurada ama melhor. Pense aí num celular. Quando a bateria acaba, ele simplesmente para, não é assim? Não importa o quanto seja moderno, bateria acabou, não importa se seja importante ou não. Sem energia, ele não funciona. Conosco acontece algo parecido. Quando estamos emocionalmente esgotados, tudo fica muito mais difícil, a nossa paciência diminui, a nossa alegria desaparece, a irritação aumenta. E por isso descansar não é que a gente esteja abandonando as nossas responsabilidades, a gente está recuperando forças para a nossa missão. Uma mãe restaurada é uma mãe que ama mais, que escuta melhor, que orienta melhor, que vive melhor. E é assim que Deus quer para nós. Hoje a minha pergunta vai ser: quando foi a última vez que você fez algo para cuidar da sua própria alma? Eu não estou falando de luxo, não estou falando de viagens, eu estou falando de pequenos momentos. Que seja uma caminhada, uma oração tranquila, um café em silêncio, o seu tempo com Deus, aquele momento de descanso. Talvez o Senhor esteja convidando você a recuperar isso na sua vida, porque você merece esse cuidado e Deus deseja esse cuidado para você. Agora eu quero te convidar para nosso momento de silêncio, aquele momento que você fecha os olhos, respire fundo, relaxa um pouquinho, acalme sua mente e imagina aí Jesus olhando para você e para mim com todo amor. E vamos dizer em silêncio: Senhor, eu entrego o meu cansaço, eu entrego as minhas preocupações, eu entrego a minha vida, eu quero descansar sem culpa, meu Deus. Renove as minhas forças, permaneça alguns segundos, Senhor, na minha vida e que eu seja presença viva no seu amor. Obrigada, meu Pai, porque Tu conheces o meu coração. Obrigada porque o Senhor vê os esforços que faço em ser mãe, mulher. Renove as forças das nossas mãos cansadas, da nossa mente cansada e esgotada, e ajuda-nos a compreender
que o descanso também faz parte dos teus planos. Que possamos encontrar momentos de paz na presença do Senhor. Que nunca nos falte a certeza de que tu caminhas conosco todos os dias. Amém. Agora, no momento de encerramento, eu gostaria de te pedir, envie esse devocional para aquelas mulheres, mães que estão precisando descansar sem culpa. E coloque aqui nos comentários: Senhor, me ajude a ser mãe e descansar para ser mulher. Até o próximo devocional. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.